Milionária ficou paralisada após acidente e contratou um enfermeiro sem imaginar o que ele faria. Tracy Jackson era uma importante empresária do ramo de móveis planejados na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Pertencente a uma família rica, dona de um banco das Ilhas Canárias, ela cresceu rápido nos negócios, graças à alavancagem que o poderio financeiro de seus pais deram aos seus investimentos, fazendo a magnata do imobiliário logo ganhar o mercado e expandir a sua marca pelo mundo. Assim, Tracy se tornou uma das mulheres mais cobiçadas do Nordeste americano, figura carimbada nas capas de revistas de arquitetura e designer de interiores. Não era raro também encontrá-la estampando as capas de mídias especializadas em fofocas, tudo graças ao seu estilo exótico de viver a vida. Viajar ao redor do mundo, uma experiência que para muitos é um grande sonho, para Tracy era apenas mais uma rotina. Do mesmo modo, ter carros de luxo, viver em grandes mansões, colecionar obras de arte e provar iguarias caras, tudo não passava de coisas do cotidiano do seu jeito de ser e estar. Assim, Tracy vivia constantemente em busca de aventuras, a fim de saciar o seu ego e sede por coisas novas. E foi justamente em uma dessas aventuras que a maior tragédia da sua vida aconteceu. Era o início do inverno e Tracy estava ansiosa para esquiar nos Alpes suíços, aquele tipo de programa que já era bastante comum para ela e suas amigas. Tracy adorava o contato com a neve, a velocidade das descidas inclinadas e a vertigem provocada toda vez que ela fazia uma curva muito ousada. Naquele ano em especial, a milionária tinha decidido experimentar uma nova montanha, mesmo todos avisando que o nível de dificuldade daquela descida era recomendado apenas aos esquiadores profissionais. Os alertas e conselhos chegaram aos ouvidos de Tracy como se fossem verdadeiros insultos. Acostumada a sempre ouvir somente o que queria, toda vez que ela era advertida, enxergava isso como se fosse um desafio à sua honra. E isso só fez a vontade de esquiar naquela montanha perigosa só aumentar. Obstinada, Tracy separou seus melhores equipamentos e roupas e contratou o guia mais experiente para acompanhá-la naquela expedição. Depois de vencer a perigosa subida, chegou então o momento tão esperado: enfrentar a pista onde os grandes campeões costumam ir para treinar. Tracy começou sua descida e prosseguiu muito bem durante os primeiros 100 metros. Contudo, conforme ela continuava e seu esqui ganhava cada vez mais velocidade, a milionária logo percebeu que tinha cometido um grande erro, pois apesar de ser uma esquiadora bem experiente, ela não passava de uma amadora, e a dificuldade do que ela estava enfrentando era de fato muito acima do nível para qual ela estava preparada. Tracy começou a sentir medo quando suas pernas começaram a tremer. O frio era intenso e o vento cortava seu rosto como se fosse um verdadeiro aviso de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ela se esquivou da primeira bandeira, que alertava sobre o ângulo fechado da curva seguinte, e já na segunda bandeira começou a bambear e perder o equilíbrio. Quando a curva finalmente chegou, Tracy perdeu o contato com o chão e passou por um monte de neve que a fez literalmente voar em direção às árvores que ladeavam a pista. Tracy se chocou com um pinheiro a mais de 90 km/h. Se não fosse o capacete que usava e o monte de neve que ajudou a reduzir a sua velocidade, Tracy jamais teria sobrevivido ao impacto. De qualquer forma, ela ficou desacordada e só foi resgatada 2 horas depois do acidente, quando um helicóptero de resgate foi finalmente acionado e seu corpo encontrado estirado no infinito branco da montanha. Tracy foi levada às pressas para o melhor hospital da Suíça, onde foi submetida a dezenas de cirurgias extremamente complicadas. Ela sofreu fraturas nos ossos das pernas e dos braços, trincados minúsculos e muito sensíveis na região da coluna e do pescoço, além de uma perigosa perfuração em seu fígado.
As horas seguintes aos procedimentos cirúrgicos foram cruciais para garantir o rumo que sua vida iria tomar. Após mais de 2 semanas em coma, Tracy acordou cercada por uma equipe de enfermeiros desconhecidos. Ela estava em um país estrangeiro e não era capaz de sentir nem mesmo o próprio toque de seus dedos. Quando a família de Tracy finalmente chegou à Suíça, a primeira coisa que ordenaram é que ela fosse levada de volta para casa. E imediatamente contrataram a melhor equipe de enfermeiros que o dinheiro podia pagar para ajudá-la em sua recuperação. Entre esses enfermeiros, havia um ancião que chamou muita atenção da enferma milionária. Com traços asiáticos e um jeito muito diferente de agir em relação ao restante da equipe, aquele homem destoava dos outros membros quando o assunto era fazer os procedimentos relacionados aos cuidados que a milionária precisava. Mesmo completamente paralisada em sua cama, Tracy o acompanhava com os olhos toda vez que ele entrava em seu quarto e ficava sentado ao seu lado. Ela ficava muito assustada, pois todas as vezes que os outros enfermeiros se afastavam, o ancião apagava as luzes e retirava de sua maleta uma porção de agulhas que se pareciam com ferrões de abelha. Tracy não tinha ideia alguma sobre o que aquele homem estava fazendo. As agulhas dele não se pareciam em nada com a acupuntura que experimentou diversas vezes, e apesar dele conseguir aliviar bastante a dor que ela sentia nos inchaços do corpo, seu medo aumentava toda vez que ele pegava um livro e começava a fazer orações. Sem ter forças para gesticular ou até mesmo para emitir qualquer som por causa da sua garganta machucada, Tracy estava desesperada para pedir logo que aquele homem se afastasse de sua casa. Em seu silêncio forçado, ela tinha certeza que ele estava aos poucos a envenenando. Certamente a pedido de alguém que ambicionava tomar a sua fortuna. Infelizmente para Tracy, ela precisou ver essa rotina durante 2 longos meses. Todos os dias o enfermeiro ancião entrava no quarto, esperava os outros enfermeiros terminarem suas tarefas e então apagava a luz e começava sua estranha oração. Aos poucos, Tracy começou a sentir um leve formigamento nos lábios e nas pontas dos pés. Por mais assustadoras que fossem as agulhas do velho, de algum modo elas começavam a surtir algum tipo de efeito. Mas isso não era o suficiente para fazê-la confiar em sua boa vontade. Algum tempo depois, a garganta de Tracy ficou completamente curada e ela começou a fisioterapia de fala. Aos poucos, sua voz foi ganhando força, começando por um murmúrio, até que ela foi capaz de se expressar outra vez. "Não quero o velho chinês em minha casa e nem as agulhas dele", ela ordenou assim que teve forças. "Mas por qual motivo, senhora? Ele tem sido o principal responsável por sua cura." Tracy ficou confusa e pediu para chamar o enfermeiro oriental. Por mais que ela soubesse de que algum modo ele estava fazendo bem para ela, a maneira como ele agia e seus métodos eram totalmente assustadores aos seus olhos. Assim que o ancião surgiu no quarto, eles finalmente puderam conversar pela primeira vez. "Você, todos os dias assim que ficamos sozinhos, por qual motivo apaga as luzes e faz estranhas orações? O que são essas agulhas que você usa para me furar?" O velho enfermeiro então explicou que quando ainda era muito jovem, um grupo de monges cristãos da Mongólia ensinaram a ele uma técnica de cura que misturava a acupuntura e a fé. Segundo ele, o espiritual e o psicológico estavam diretamente ligados à capacidade de cura de um paciente, e por isso ele dedicava tanto tempo a fazer o procedimento que esses homens o ensinaram. Tracy não ficou satisfeita com a resposta e disse que gostaria que chamassem um tradutor. Como havia crescido em um lar cristão e tinha sua própria fé, a milionária temia que aquele homem estivesse fazendo com ela algum tipo de bruxaria. E por isso ela queria que um tradutor fosse até a casa para ler em voz alta o que aquele enfermeiro recitava todos os dias. Quando o tradutor chegou e começou a ler, Tracy caiu em lágrimas ao perceber que as palavras que o enfermeiro recitava em sua língua, na verdade, era um evangelho da Bíblia que continha uma de suas passagens preferidas. E tomando a mão da menina, disse-lhe:
Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Tracy reconheceu que aquela passagem era do Evangelho de São Marcos e que tudo que o velho enfermeiro lia para ela todos os dias eram palavras de cura. Daquele dia em diante, ela não questionou mais o método que o velho enfermeiro usava para aliviar as suas dores e desconforto. Cerca de 2 anos depois, sem interromper um dia sequer do tratamento, Tracy voltou a andar com a ajuda de um andador e fez uma oferta para que o enfermeiro ficasse ao seu lado como seu enfermeiro particular. Ele recusou, apesar do exorbitante salário que a milionária oferecia, pois, segundo ele, a sua missão com Tracy já tinha sido cumprida e que era hora dele partir em busca do próximo necessitado. Nunca se soube ao certo quanto a exótica técnica aplicada pelo enfermeiro teve influência na recuperação da milionária. Muitos diziam que ele acabou fazendo um efeito placebo com as agulhas, fazendo a mente dela acreditar que aquilo realmente surtia algum efeito. Mas para Tracy, uma coisa era certa. Por mais que toda a força médica estivesse ao seu dispor, a companhia daquele homem que ela foi preconceituosa ao julgar foi fundamental em sua recuperação. E foi ele quem reacendeu a sua fé e vontade de viver. Muitas vezes julgamos as pessoas por sua aparência, etnia ou cultura, e assim perdemos a oportunidade de conhecer o lado bom que eles têm a nos oferecer. Se você gostou dessa história, deixe nos comentários a sua opinião e a sua curtida. Ah, claro, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim, novas histórias chegarão até você. Um grande abraço e fique com Deus!